então, nesse processo na ação penal 504-65-12-94, continuidade do depoimento do senhor Alberto Youssef, continuidade da palavra da defesa do senhor Luiz Inácio e da senhora Marisa Letícia. Então vou permitir a pergunta com as ressalvas que fiz. Agradeço. E eu peço então que o doutor repita a pergunta. Não. Tem conhecimento, senhor Youssef, da existência de uma modalidade de delação premiada chamada delação à la carte? Sabe o que é isso? Não. Delação à la carte seria a apresentação dos nomes e a sugestão para que se trouxessem fatos que incriminassem esses nomes previamente apresentados. Isso é aqui, lá consta como sendo delação à la carte. Eu também não conheci. Queria saber se o senhor conhece. Bom, eu não tenho conhecimento disso. Pelo menos a minha colaboração não foi feita dessa maneira. Eu não tenho nenhum conhecimento de que outras colaborações também foram feitas dessa maneira. Pois não. Muito obrigado. Pela defesa de Paulo Okamoto. Boa tarde, senhor Alberto Youssef. Boa tarde. Senhor Alberto, nas respostas ao Ministério Público Federal e à primeira defesa, o senhor mencionou que tinha um relacionamento com o senhor José Janene. Inclusive, isso foi objeto de uma investigação, talvez a primitiva da Operação Lava Jato, que é de 2006, 70 000 186620. Gostaria de saber, no ano de 2006, se existia essa relação, em que consistia essa relação do senhor com o senhor José Janene. Eu sou padrinho dos filhos dele, ele é meu compadre, sou compadre dele. Mas para além dessa relação, existia uma relação de natureza ilícita? Existia uma relação de negócios, ele operava comigo, sempre. Que tipo de operação? Operação de valores. Certo. E o senhor tinha conhecimento que nessa época ele ocupava o cargo de deputado federal? Sim. Ok. Essa atividade, ela se estendeu pelos anos seguintes? Olha, o seu José em 2006 deixou de ser deputado. Final do ano? Depois disso, ele continuou administrando a diretoria do Paulo Roberto e administrando o Paulo Roberto, até adoecer. Depois que ele adoeceu, aí os outros líderes do partido assumiram junto comigo, e aí eu passei a fazer a interlocução entre o Paulo Roberto e o partido. Certo. Nessa época, onde o senhor residia? Eu sempre tive residência em Londrina e em São Paulo. Certo. Mas escritório profissional ficava onde? Bom, até 2003 eu tive escritório em Londrina. Depois de 2003 aconteceu os problemas do Banestado, o escritório foi fechado e aí eu passei a ter só escritório em São Paulo. Então, desde 2003 somente em São Paulo? 2003, novembro de 2003 eu vim preso, cumpri pena. Depois de 2005 abri escritório em São Paulo, depois que eu saí. Certo. E o senhor praticava os atos que ensejaram o seu acordo de delação e as várias denúncias que o senhor respondeu ou responde no estado de São Paulo? Meu escritório era lá em São Paulo. Tudo que era feito em São Paulo. Certo. O senhor possuía assim chamados clientes somente no estado de São Paulo ou em outros estados da federação? Olha, vários deputados tinham moradias em outros estados. Quando tinha que levar dinheiro para outros estados, era levado. Mas a sua base de operação para toda essa atividade era São Paulo? Era São Paulo, mas tinha cliente aqui no Paraná também. Certo. Em especial, qual relação que o senhor teve com a empresa CSA Project Finance? Nenhuma. Nenhuma? CSA nunca foi minha. Mas o senhor chegou a fazer alguma operação através dessa empresa ou para ela? Não, eu fiz uma operação para o seu José, que foi a operação de valores que ele mandou por uma empresa em Londrina, que foi que originou esse processo todo. Certo. E qual a origem dos recursos que foram utilizados para essa operação Seria a empresa do NEL?
Não, a Dúnio foi que recebeu os recursos. Isso, mas os valores que foram utilizados, o senhor sabe a origem? Foram valores que o seu José tinha no conta corrente comigo. O que seria essa conta corrente? Eu recebia diversos valores de diversas empresas. Na época, quem cuidava dessa situação era o seu José, como eu acabei de lhe dizer. Uhum. Várias vezes aqui, e só passei a cuidar e realmente, efetivamente saber quem era quem depois que ele adoeceu. Certo. É possível dizer, o senhor teria conhecimento de que esses valores teriam alguma origem em relação com o que foi apurado na ação penal 470 do Supremo Tribunal Federal ou não? Não sei lhe dizer. Não sabe dizer? Não sei lhe dizer. Certo. Ele tinha um conta corrente comigo, desse conta corrente ele pediu, manda X para tal empresa, tal empresa, tal empresa. Assim foi feito. Então não é possível verificar especificamente de onde veio o valor? Não. Tá ok, obrigado. Sem mais, excelência. Outros defensores? Paulo, boa tarde. Sr. Alberto, boa tarde. Boa tarde. Paulo na cabeça. Boa tarde, doutor. Desculpe, Paulo Roberto. Sr. Alberto, boa tarde. Boa tarde. Pela defesa de José Delmar e Agenor Medeiros, assim, na linha da defesa que me antecedeu, o senhor tem conhecimento de depósitos advindos de Brasília, com origem em Brasília, para a conta da CSA Finance no ano de 2008? Olha, eu lembro que eu tinha um valor emprestado ao Carlos Habib. Já há muito tempo, dinheiro meu. Uhum. Que eu sempre emprestei dinheiro a terceiros. Eu me lembro que o seu José precisou que fizesse um depósito para essa Dúnio, ou para comprar equipamentos para essa Dúnio. E eu pedi que o Carlos Habib fizesse os depósitos. Foi isso que aconteceu. Então, é possível dizer então que esses depósitos vieram de uma empresa ou por conta do senhor Carlos Habib Chater? Sim, senhor. Tá, obrigado. Em relação aos fatos do processo, eu gostaria de alguns esclarecimentos. O senhor trabalhou intermediando valores para o Partido Progressista até que ano, por favor? Até quando o Paulo Roberto estava na diretoria da Petrobras. Seria abril de 2012, mais ou menos? Sim, senhor. Mas aí sobrou alguns remanescentes e eu continuei recebendo e fui repassando. Sei que foi um acidente aí, mas consegue desligar? Tudo bem, doutor. Mais ou menos abril de 2012, senhor Alberto. Então, É isso aí. tá. O senhor, com a saída do senhor Paulo Roberto Costa, é possível dizer que o senhor perdeu a sustentação junto ao partido? Eu continuei me relacionando com as pessoas do partido, mas o negócio da Petrobras não existia mais. O senhor não fez mais nenhum negócio relacionado à Petrobras a partir dessa data? Não, senhor. O senhor disse que, especificamente em relação à empresa OAS, o senhor continuou fazendo caixa 2 para a OAS, para a UTC, para outras empresas? Sim, continuei. Mas esse caixa 2 concluo também que não tem nada a ver com Petrobras? Nada a ver com Petrobras. Tá. Até onde eu sei, nada a ver. Certo. O senhor disse também que, em relação aos processos licitatórios objeto da denúncia, o Compare, a Repare e a Reneste, que o acerto foi feito com o seu Janene, com o seu José, e depois o senhor se encarregou de receber, que o senhor recebeu do senhor Valmir Pinheiro da UTC, correto? Esse é o primeiro. Esse é o primeiro, né? E que em relação à Reneste, que o Janene teria acertado e o senhor teria feito o recebimento, correto? Sim. Quando o senhor Janene quando o senhor José fazia o acerto, o senhor Paulo Roberto estava com ele sempre? Não necessariamente. Às vezes sim, às vezes não. Neste caso específico, teve uma discussão do
seu José chamou o Paulo Roberto e chamou o Márcio Faria. O Agenor não estava. Quem tratou desse assunto foi o Márcio, porque os valores divergiam. E aí o Márcio Faria virou para o seu José e falou assim: não, mas o Dr. Paulo Roberto disse que é só para repassar X para o senhor. E a diferença, ele deu um desconto, inventou uma história lá qualquer. E aí o seu José chamou o Paulo Roberto para uma cariação junto com o Márcio Faria para resolver esse assunto, antes de adoecer. Tá. O senhor Agenor não estava junto nessa cariação? Nesse dia não. Tá. O senhor prestou depoimento nos autos do processo criminal 508-337605 de 2014. Nesse processo, senhor Alberto, o senhor disse que o senhor teve uma reunião com, e como disse agora também, com Agenor Medeiros e com o Márcio Faria. Sim, tivemos uma reunião lá no Novo Hotel em São Paulo, perto do Ibirapuera, e onde estava eu, o Agenor e o Márcio Faria. Essa reunião que vocês tiveram, ela ocorreu após esse evento que o senhor disse, essa cariação entre o Márcio Faria? Muito depois. Muito depois. Muito depois. Tá. O senhor disse nesse depoimento também que haveria alguma coisa relacionada à campanha do governo do estado de Pernambuco. O senhor se recorda? Não, isso era uma discussão do Márcio Faria lá com o Zé Janene e o Paulo Roberto, né? Que disse que o Márcio Faria disse que ia destinar parte para a questão da campanha do governo do estado de Pernambuco. E o seu José não aceitava isso e virou aquele rolo. Entendi. O senhor também disse há pouco que teve informação, né, não teve conhecimento direto, mas teve conhecimento por informação de outras empresas, que na diretoria de serviços havia também pagamento de propina, mais ou menos nos mesmos moldes. Sim. O senhor teve por essas fontes alguma informação de que havia pagamento de propina, ou promessa de propina, ou solicitação de propina por parte do então presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Não, isso eu nunca ouvi. Por Partido dos Trabalhadores, sim. Por presidente, não. Nunca ouvi. Ok. Quando o senhor era encarregado de organizar a divisão dos valores, pelo menos é isso que diz a denúncia. É correta essa afirmação da denúncia? Sim, eu dividia os valores da forma que já tinha sido tratado. Eu simplesmente apartava o que era de um e o que era de outro. Eu vou insistir, o senhor já disse tantas vezes, mas havia uma parte que era do partido e dos agentes políticos, uma parte que pertencia a despesas e tributos. Sim. E uma parte que era dividida entre o senhor e o senhor Paulo Roberto Costa, correto? Não, entre eu e o Genu. Genu. Isso. Tá. E em relação à parte dos partidos políticos, ou do partido político e dos agentes políticos, havia um diferenciamento no recebimento, ou o recebimento era comum e depois o senhor fazia a divisão para a entrega dos partidos? Não, na verdade eu entregava os 60% para os líderes. Os líderes direcionavam: olha, manda X para mim para Brasília, manda X para Santa Catarina, manda X para Recife, manda X para o Rio de Janeiro, manda X para Minas. Entendeu? Quem direcionava Entendi. valores dentro do partido eram os líderes do partido. Certo. Mas é correto dizer que os valores que o senhor recebia, dentro dos valores que o senhor recebia, já estava compreendida a parte dos partidos? Sim, senhor. Tá. Eu estou satisfeito, Excelência. Outros defensores têm indagações? Excelência, desculpe, tem mais uma pergunta só. Certo? O senhor teve alguma reunião, algum tratamento de algum acerto com o senhor Léo Pinheiro? Não, senhor. Tá, obrigado. Podem ceder ao lugar na mesa, por gentileza? Ou tem aí? Pode alcançar o microfone, então? Boa tarde, senhor Alberto Youssef. Boa tarde. Eu tenho duas perguntas para o senhor. A primeira, apenas para entender um
uma resposta que o senhor deu à acusação, agora há pouco. O senhor disse que os pagamentos feitos pelas empresas, pelas empreiteiras, ao senhor através das suas empresas, eram feitos posteriormente à licitação e à assinatura do contrato da própria licitação, do contrato com a empresa vencedora. É verdade? É isso mesmo? Sim, senhora. Sim, muito obrigada. Só para esclarecer. A segunda pergunta que eu tenho, senhor Alberto, é se o senhor conhece Fábio Rory Ionamine. Por esse nome eu não conheço, só se ele tiver algum apelido, mas eu não conheço. Não, é só esse nome. Muito obrigada. Outros defensores sem alegações? Alguns esclarecimentos do juízo aqui, muito rapidamente. O senhor mencionou esse episódio da demissão, que teria havido esse afirmado telefonema. O nome desse servidor, o senhor se recorda? Se eu não me engano, era o Alberto Beltrame. Alberto Beltrame. Sim. Isso foi um episódio que o senhor mencionou no Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, quando o Humberto Costa era ministro da Saúde. E pelo que eu entendi, então esse indivíduo era uma indicação do senhor José Janene, ou estou errado? Sim, era uma indicação do senhor José Janene, do Partido Progressista. O senhor mencionou que o senhor recebeu esses valores de acertos de propinas ou comissões nesses contratos da Petrobras até a saída do senhor Paulo Roberto Costa, mas o senhor também recebeu valores posteriormente de acertos anteriores? Recebi, de algumas empresas que honraram os seus contratos. O senhor Paulo também recebeu? Recebeu também. E, embora isso tenha ficado de certa maneira implícita, eu gostaria que o senhor me respondesse com suas palavras. Por que essa propina era dividida entre o agente da Petrobras e a agremiação política? Por que se pagava a agremiação política? A agremiação política se pagava porque ela mantinha o diretor ali na cadeira. Foi relatado aqui em outros depoimentos que teria havido uma suposta mudança nas destinações desses acertos de propinas relativas à diretoria de abastecimento, no sentido que, a partir de determinado momento temporal, outras agremiações, além do Partido Progressista, passariam a receber. Isso aconteceu mesmo? Excelência, você me permite uma observação? Parece que você está colocando uma pergunta que não foi objeto de resposta. Você expressamente se refere a outros questionamentos, a outras testemunhas ou a outros processos. Não, é um esclarecimento, doutor, porque ele falou que os partidos recebiam e depois ele mencionou que o senhor Paulo Roberto Costa também utilizava outros operadores para pagar outros partidos. Então eu quero ter esse esclarecimento. Porque isso não foi uma afirmação dele. Não, doutor, é um esclarecimento. Está deferida a sua colocação, certo? O senhor pode responder? Posso, sim, senhor. Em 2006, salvo engano, o Dr. Paulo Roberto ficou doente. E parece que foi feito um sério trabalho para que ele perdesse a cadeira da diretoria. Na época, o secretário executivo dele fez um trabalho junto ao PMDB para que assumisse o lugar do Dr. Paulo Roberto. E o PP bateu firme o pé e conseguiu manter o Paulo Roberto na diretoria. Mas ficou aquele ranço do PMDB com o PP. E, logicamente, o Paulo Roberto, iniciativa dele, junto com o Fernando Soares, procurou alguns membros do PMDB e acabou se aliando e acabou fazendo essa composição. Mas o Partido Progressista nunca gostou disso. Isso era motivo de discussão direto no Palácio do Planalto para que isso não acontecesse. Como assim objeto de discussão no Palácio do Planalto? É porque muitas vezes o Paulo Roberto deixava de passar receita para o partido e os políticos reclamavam, e aí o Paulo Roberto dizia: olha, conversa lá no Planalto, se eu receber um sinal de fumaça ou qualquer coisa assim nesse sentido, eu faço o que eles me mandarem. Ele fazia essa afirmação?
várias vezes. Fez ao senhor diretamente ou foi... Fazia a mim junto com os líderes do partido. E antes desse episódio era só o Partido Progressista que recebia a parte política da diretoria de abastecimento? Sim, senhor. Já que foi indagado ao senhor sobre essa suposta delação à la carte, embora sem que nós saibamos aqui qual seja a fonte de informação, Excelência, se me permite, eu tenho aqui o nome de alguns sites. Certo. Vossa Excelência quiser. Não tem necessidade, doutor. O site precisa ter a informação da pessoa concreta que disse isso. Mas esclarecendo, a iniciativa de buscar esse acordo de colaboração foi o Ministério Público que procurou o senhor? Foi o senhor e seus advogados que procuraram o Ministério Público? Não. Inicialmente a iniciativa foi minha, própria minha, decisão tomada minha. E aí eu pedi que os meus advogados procurassem o Ministério Público. E assim foi dada uma procuração a eles para que eles negociassem. O Ministério Público apresentou ao senhor uma lista de indivíduos solicitando que o senhor os incriminasse de alguma maneira? Não, senhor, jamais. O Ministério Público solicitou ao senhor alguma vez que o senhor não falasse, deixasse de lado pessoas na sua colaboração? Também não, senhor. Bom, são esses esclarecimentos do juízo.